Bom dia, as misericórdias do Senhor se renovam a cada manhã, são novas a cada dia, e grande é a bondade de Deus. Nós estamos aqui nesse dia para podermos fazer uma reflexão do texto aqui do capítulo 4 de Mateus. Eu inicio esse texto aqui lendo dois parágrafos aqui, dois versículos, do 28 e o 29 do capítulo 4 de Lucas. Não é Mateus, é Lucas. Diz assim: todos na sinagoga, ouvindo essas coisas, se encheram de ira. Sinagoga era o local onde os judeus se reuniam. Para se formar uma sinagoga, precisava apenas ter 15 membros homens e era fundada uma sinagoga. E ali eles louvavam a Deus no Shabat, nas festas, cantavam os seus salmos, liam o texto bíblico. E ali também fazia-se até casamentos, acordos comerciais, tudo na sinagoga. E nessa sinagoga eles ouviram alguma coisa e eles ficaram irados. E daquela pessoa que eles ouviram, eles se levantaram e expulsaram aquela pessoa da cidade e o levaram até o cume do monte sobre o qual estava edificada, para de lá o precipitarem abaixo. Então saíram da sinagoga, do local, subiram o monte da cidade e iam jogar aquela pessoa no precipício ali para matá-la. Essa pessoa que falou alguma coisa para eles, que trouxe ira a esses judeus que estavam na sinagoga, era simplesmente Jesus. Jesus havia, no capítulo 4, ele estava no deserto. Depois do deserto ele é tentado pelo inimigo, pelo acusador, Satanás, e ele então vai para Galileia. E na Galileia, na região da Galileia, ele vai para a cidade de Nazaré, onde ele foi criado. Aqui nós vemos no capítulo 4, a partir do 14, essa história aqui. E é justamente num sábado em Nazaré, na cidade que foi criado Jesus, que ele entra na sinagoga. E quando Jesus entra na sinagoga, é dado para ele as escrituras, no caso, o profeta Isaías, para que ele pudesse ler. E ele lê o texto. Jesus lê o texto desse texto de Isaías. Ele lê o versículo 1, do capítulo 61 de Isaías, e uma parte do versículo 2, a parte A do versículo 2. Eu vou voltar aqui atrás, aqui no capítulo 61 de Isaías, e ler o texto todinho em que Isaías escreve, que está anunciando a bondade de Deus, ou, como alguns conhecem, anunciando essa questão do Messias, essa questão da vinda do Messias, que era Jesus Cristo, o ministério da paz desse Messias, nos seus, alguns vão dizer, os dois adventos. O primeiro advento, que é a vinda de Jesus, depois ele morre, ele assume aos céus, e tem o segundo advento, que é esperado pelos cristãos, que é a segunda vinda de Jesus. Então o texto diz assim, 61 de Isaías: o Espírito do Senhor Deus está sobre mim, porque o Senhor me ungiu para pregar boas novas aos quebrantados, e enviou-me a curar os quebrantados de coração, a proclamar libertação aos cativos, e a pôr em liberdade os algemados, e a pregoar o ano aceitável do Senhor. Até aqui, Jesus, lá na sinagoga de Nazaré, ele lê o texto até aqui. Mas o texto continua. E a pregoar o ano aceitável do Senhor, e o texto continua. E o dia da vingança do nosso Deus. Esse texto aqui, a partir daqui, alguns estudiosos acham que é no segundo advento de Jesus. Mas eu não sei se isso é certo, porque Jesus também vai falar sobre algumas coisas que irão acontecer, principalmente em Mateus. Depois de 20 capítulos de onde a gente estava, ele vai ter o Apocalipse de Jesus. E Jesus vai falar algumas coisas dos adventos que viria a acontecer. Então eu não acredito que seja uma separação. Então muitos vão achar que é uma separação. Pode também ser, se a leitura sua for essa, não tem problema. Mas eu continuo aqui porque Jesus falou de coisas que viriam a acontecer no futuro, né? Então ele continua aqui. No dia da vingança do Senhor. Eu estou fazendo então a informação de que está tudo junto aqui, concatenado na mesma situação que Jesus está. Não falando da sua vinda na segunda vinda, mas na primeira aqui. A consolar todos os que choram
e a pôr sobre os que em Sião estão de luto uma coroa, ao invés de cinza, óleo de alegria, ao invés de pranto, e vestes de louvor, em vez de espírito angustiado, a fim de que se chamem carvalhos de justiça, plantados pelo Senhor para a sua glória. Jesus vem ensinando nas suas parábolas, nos seus ensinos, os seus apóstolos e por algumas vezes também a multidão, falando para eles o que é o reino de Deus, o que é que Deus requer de nós, o que é que Deus deseja que nós façamos, né? Então ele vai apregoando a sua palavra a todas essas situações aqui. Então vamos por parte. Eu tenho aqui 3 traduções, na verdade. Eu tenho a Nova Versão Internacional, eu tenho aqui no hebraico e eu tenho também aqui nessa que é a atualizada, a Bíblia Almeida atualizada. É interessante porque alguns textos aqui no hebraico diz assim: o Espírito do Senhor Yahvé sobre mim, por causa de que ungiu Yahvé a mim. Ungiu para quê? Para noticiar aos oprimidos. Me enviou para atar os que estão quebrados de coração, para unir, para consertar, para proclamar aos que estão em cativeiro, cativados, emancipação, liberdade, e aos amarrados, abertura de olhos, para proclamar ano de favor de Yahvé e dia de vingança do nosso Deus, para consolar todos os enlutados, para pôr para os enlutados de Sião, para dar para eles ornamento ao invés de cinza, óleo de regozijo ao invés de luto, vestes de louvor ao invés de espírito embaciado. E será chamado a eles os teberindos de justiça, a plantação de Yahvé, para se glorificar Yahvé nisso aí. O interessante é que ele vem falando algumas coisas aqui, que nem no versículo que eu tenho, a outra versão, que é a NVI, ele vem para consolar, e no versículo 3 diz: e dar a todos que choram em Sião uma bela coroa. Por que a coroa? Porque quando você estava triste, quando você estava chorando, e por algum momento de angústia, de tristeza, e a sua manifestação era a pessoa se colocar no chão, pegar as cinzas do chão, né, o pó da terra, e jogar sobre a cabeça na demonstração de tristeza, né? E aqui está dizendo que no choro, né, nas lágrimas, transformar essa cinza e esse pó em uma coroa ao invés de cinza. Então daria a coroa de alegria, no caso, e não de tristeza. E aí vem também o óleo da alegria ao invés de pranto. Porque o nosso azeite, o azeite que nós temos hoje, algumas pessoas não tem porque está caro, muito caro, mas o azeite era para fazer unguento para pôr nas feridas, e também para ungir a cabeça do rei, e também para demonstrar alegria também. Era colocado sobre a cabeça o azeite, o óleo da alegria, ao invés de pranto. Então a pessoa que estava chorando, ela teria a coroa e teria também o óleo sobre ela. E um manto de louvor em vez de espírito deprimido. Esse manto é também a pessoa quando está nesse momento de angústia, de tristeza, demonstrando essa agonia dele, todo o que ele estava passando de ruim. Além dele jogar cinzas na cabeça, ele também rasgava as suas roupas, né? Então, em demonstração de luto, de tristeza. Então, um manto de louvor em vez de espírito deprimido. Uma nova roupa sobre eles. A mesma situação quando aquele filho pródigo volta para a casa do pai, e o pai vê o filho do jeito que ele estava, maltrapilho e tudo, ele manda ele tomar banho, põe uma veste de festa sobre ele, dá um anel. É isso que Deus então faz, aquilo que o Messias. Nessa questão aqui, é o profeta mostrando o que viria na frente com Jesus, o Messias lá na frente, né? Então diz aqui, um manto de louvor em vez de espírito deprimido. Eles serão chamados carvalhos de justiça. Ou aqui no hebraico é o teberindo, né? O que é uma árvore forte, frondosa, né? Plantios do Senhor, para manifestação da glória de Deus, né? Então esse é o anúncio das boas novas aos pobres, aos necessitados, oprimidos, os encarcerados. Aqueles que estiveram encarcerados serão livres, né? O que não estava triste
teria a alegria. Então esse é o momento do profeta Isaías, quase 800 anos antes da vinda de Jesus, antes do aparecimento, do advento de Jesus, já profetizando. Então, nesse dia, nessa sinagoga que nós lemos aqui, que eles queriam matar essa pessoa, que depois nós descobrimos então que é Jesus, queriam expulsá-lo da cidade de onde ele foi criado e também queriam jogá-lo ele lá do monte para ele morrer. Então, vamos ver o texto do capítulo 4 de Lucas, no verso 14. Então Jesus, no poder do Espírito, né, no dínamos, a dinamite, o poder, né, do pneuma do Espírito, regressou para a Galiléia, da região da Galiléia, e a sua fama correu por toda a circunvizinhança. E ensinava nas sinagogas, sendo glorificado por todos. Bom, aí já era uma raiva dos judeus, daqueles fariseus, daqueles saduceus, que dominavam ali a sinagoga, sendo os seus doutores da lei, que ensinavam ao povo. E o povo agora está olhando para Jesus de uma outra maneira, então glorificando a Deus por ele. Indo para Nazaré, na cidade que ele foi criado, onde fora criado, entrou num sábado na sinagoga, segundo o costume, e levantou-se para ler. Os judeus se reúnem todo o Shabat, é o Shabat Shalom, na sinagoga, como eu disse, para cantarem louvores a Deus, para lerem as escrituras sagradas da hebraica, e também para ali se forma negócio, se forma casamento, acordos de casamento, essa conversa que era feita antigamente também nas sinagogas. Aí quando ele está ali, porque ele era um rabino, deram para ele um livro do profeta Isaías. Era o livro, o texto do dia, justamente no dia que ele entrou. E abrindo o livro, achou o lugar onde estava escrito. Aí ele vai citar o texto 61 de Isaías, cortando a parte segundo A, B até 3. Nós lemos do primeiro ao segundo A. Então ele corta ali e ele vai dizer: o Espírito do Senhor está sobre mim, pelo que me ungiu para evangelizar os pobres, enviou-me para proclamar libertação aos cativos e restauração de vista aos cegos, para pôr em liberdade os oprimidos e apregoar o ano aceitável do Senhor. Aí ele corta aqui o texto. Aí que vem, eu falei para vocês, alguns estudiosos que acham que a outra parte se dá parte na segunda vinda, no segundo advento de Cristo. E nós lemos como se fosse tudo ali de uma vez, no mesmo momento, porque Jesus estava pregando para todo mundo essas boas notícias e o estabelecimento do reino também, né? Tendo fechado o livro, devolveu ao assistente e sentou-se, e todos na sinagoga tinham os olhos fitos nele. Então passou Jesus a dizer, ele vai proclamar algo super complicado, né? Ele vai se colocar como o Mashiach, o Messias mesmo, né? O Filho de Deus, diante de uma congregação da sinagoga de judeus. E ele começou a dizer então passou Jesus a dizer: hoje se cumpriu a escritura que acabais de ouvir. Isso aí que vocês ouviram, acabou porque eu estou aqui, sou eu esse. É para mim que o Isaías, há 800 anos atrás, apontava para o Messias, para esse que viria e isso aconteceria no mundo. Tudo que está sendo aqui, eu vim para libertar, para dar vista, para desatar as amarras, para trazer óleo, coroa de alegria, e trazer uma veste de tirar o espírito quebrantado, uma veste também de louvor também ao Senhor. E aí acontece, o pessoal que não era os estudiosos, os doutores, os religiosos, os donos da sinagoga no caso, os saduceus, os fariseus, quem quer que seja ali, todos lhes davam testemunho e se maravilhavam das palavras de graça que lhes saíam dos lábios. E perguntavam, não é este o filho de José? Porque todo mundo conhecia ele e falava, mas é o filho de José. Como é que ele se proclama ele ser o Messias, o Filho de Deus? Nós o conhecemos, nós vimos ele jogar bola aqui, bolinha de gude aqui, ele cresceu aqui, fazendo artes aqui. Esse é o filho de José, não é esse o filho de José? Mesmo assim, reconhecendo que havia algo diferente nele e que ele fazia maravilhas e que suas palavras eram boas. Aí Jesus vai falar para eles assim, sem dúvida, cita-me-eis este provérbio, médico, cura-te a ti mesmo. Tudo o que ouvimos de ser dado em Cafarnaum, faz-o também aqui na sua terra. Ele estava lá em Cafarnaum, do outro lado, no outro local, e ele operou sinais e maravilhas e milagres, e eles vão dizendo para ele assim, então, agora que você está na sua terra, faz as mesmas coisas que você fez lá em Cafarnaum, né? E prosseguiu aqui.
e prosseguiu: de fato vos afirmo que nenhum profeta é bem recebido na sua própria casa. Nenhum profeta tem honra na sua própria casa. Na casa dele, eles não acreditavam nele, né? E queriam que ele fizesse sinais e maravilhas que ele havia feito em Cafarnaum, e agora queriam que em Nazaré, também na terra dele, ele fizesse a mesma coisa. Aí ele vai citar duas situações que aconteceu, uma com o profeta Elias e outra com o profeta Eliseu, lá no Antigo Testamento, para provar aquilo que a Bíblia também ela vai demonstrando, que Deus, na verdade, ele escolheu um povo, mas ele não é só aquele povo, e que Jesus não veio só para aquele povo, ele veio para todo mundo, né? Todos os homens, todos, não existe nenhum, no caso, se ele é bom, se ele é mau, se ele é ruim, se ele é o que seja, homossexual ou não, qualquer coisa. Deus ama todas as pessoas, todas. Ele não separou ninguém, ele não rejeitou ninguém. Foi por isso que Jesus veio, por isso que é o texto famoso lá em João 3,16, porque Deus amou o mundo de tal maneira. Esse mundo não é o cosmos, esse mundo é um homem, um ser humano, a humanidade. Amou a todos de igual maneira. Então vem aqui a palavra de Jesus falando, né? Na verdade vos digo que muitas viúvas havia em Israel. Então, no tempo da fome de Elias, tinha bastante judias, mulheres ali, israelenses ali, que passaram por necessidade, né? No tempo de Elias, do profeta, quando o céu se fechou e por 3 anos e 6 meses, reinando grande fome em toda a terra, não tinha chuva. Então não tinha plantação e não tinha comida. Mas era aquele povo que era o povo escolhido. Mas aí ele vai dizer... E a nenhuma delas, não foi a nenhuma delas que Deus enviou Elias, a nenhuma daquelas judias, daquelas israelenses que ali moravam na terra de Israel, né? Enviando senão a uma viúva de Sarepta de Sidom, lá em cima, lá no norte, lá no Líbano, onde é o Líbano hoje, que está toda essa confusão todo dia lá, né? Mandou Elias, falou: você vai para lá que tem uma mulher lá precisando, e ela é uma estrangeira. É interessante porque é uma estrangeira, não é uma israelita, não é uma judia, né? E aquela estrangeira, você vai chegar lá e ela vai falar com você e você vai abençoar aquela mulher lá, né? E depois ele vai citar um caso também com o Eliseu, que é o cara que vai substituir o Elias. Então ele fala assim: havia também muitos leprosos em Israel, assim também como havia viúvas em Israel, passando necessidade, e muitos leprosos também em Israel, né? Nos dias do profeta Eliseu. E nenhum deles foi purificado senão Naamã, o sírio, né? Nós conhecemos a história de que Naamã era o general sírio, e ele vai até Eliseu, acreditando que Eliseu era um homem super profeta e tal, e Eliseu era apenas um homem que Deus usava para fazer os seus milagres. Então Jesus vai usar 2 estrangeiros, uma estrangeira de Sidom, no Líbano, e um general sírio, lá da terra da Síria, para poder, também estrangeiro, para poder mostrar para eles, né, os judeus no caso, de que vocês estão rejeitando a minha palavra. Eu estou dentro da minha cidade, dentro de uma sinagoga de uma cidade, dizendo a verdade para vocês, aquilo que o profeta havia dito e que se apresentou aqui em mim, que apontava para mim e se realizou nesse momento. E é para isso que eu vim. Mas vocês não querem ouvir, vocês não querem saber disso. Porque, na verdade, ele vai dizer então, né, o seu profeta não tem honra na própria casa, porque ele não foi aceito por eles. E aí vem o texto que nós já lemos, de que queriam matar Jesus, queriam jogá-lo, além de expulsá-lo da sinagoga. E eu acredito muito, muito mesmo que hoje muitas igrejas que se dizem evangélicas, eu acredito que se Jesus viesse e entrasse em alguma delas e viesse pregar aquilo que ele ensinou, ele seria expulso dessas igrejas e talvez até morto também, né? Por as pessoas que se dizem que são seguidores dele, do próprio Cristo. Então essa questão de que o profeta já havia dito, Jesus vem e se revela, e aquilo tudo que deveria ser feito dentro da sociedade, que era essa questão que ele vem falar, né, desse ensino que Jesus vem falar aqui no texto de Isaías 61, né? Eu vou ler na outra tradução, na NVI, né? Olha, o Espírito do Soberano, o Senhor, está sobre mim,
Nós podemos até dizer que nesse momento poderia ser o próprio Isaías, o profeta, recebendo a revelação de Deus, mas ele está apontando para Jesus, para o Messias. Está sobre mim, porque o Senhor ungiu-me. Então ele ungiu o filho dele, né? Que é Jesus, para levar as boas notícias aos pobres, aos oprimidos, aos quebrantados, no caso. Enviou-me para cuidar, ou seja, para atar, para curar dos que estão com o coração quebrantado. Então tem aqui os pobres com as boas notícias, a cura para os que estão com o coração quebrantado. Quantas pessoas hoje estão no mundo com o coração em frangalhos, destroçados, esmiuçados, em pedaços mesmo. Mas ele veio para curar, ele veio para atar todas essas quebraduras, esses fragmentos. Não é? E ele veio então a liberdade aos cativos e também a libertação das trevas aos prisioneiros. Não é somente o prisioneiro que está preso, justa ou injustamente. Nós podemos ter nossa liberdade mesmo, né? Dentro de nós, a nossa libertação dessas trevas, dessa prisão que nós não conseguimos muitas vezes sair e não conseguimos entender aquilo que ele está falando, assim como aqueles homens lá na sinagoga não entenderam o que Jesus estava falando e quiseram matar. Então muitas vezes nós queremos respostas de Deus para os nossos anseios, mas a resposta de Deus da maneira que nós queremos que Ele responda para nós, e não da maneira que Ele quer responder, que Ele deseja que nós possamos entender. E nós estamos então prisioneiros, estamos tentando a liberdade, estamos aí dessa maneira em trevas, né? Não deixando que Deus, nem deixando que Jesus venha pregar a boa nova ao nosso coração, entendermos o que ele está falando, né? E ele também para proclamar o ano da bondade do Senhor e o dia da vingança do nosso Deus, que vai vir. A gente olha porque a gente não vê as coisas acontecerem com as pessoas más e ruins que prejudicam todo mundo, mas o dia do Senhor vai vir. E é interessante porque a Bíblia nos diz que nós não deveríamos pedir o dia da vingança do Senhor, porque vai ser um dia terrível para a humanidade. Mas o que nós pudéssemos então ouvir o que Deus tem nos falado, o que Jesus nos falou e nos deixou todas as amostras do como Deus é para conosco, e nós pudéssemos andar, não querer matar Jesus, não querer matar a Deus, mas entender o que ele deseja que nós façamos. Então ele veio para consolar os que andam tristes. É o consolo da tristeza quando está triste, e enche então o seu coração de alegria quando você crê, acredita e sabe que ele está do seu lado. E a dar a todos os que choram em Sião uma bela coroa ao invés de cinza, né? Em vez de jogar cinza o pó e se lamuriar e dizer aquele ai, né, do sofrimento, que é aquele grito ai, do sofrimento que nós temos. Não, uma coroa em vez de cinza. E o óleo, o azeite que cura, o unguento que cura, que é para poder fazer a coroação do rei, o óleo da alegria, e não de choro, não de pranto. E um manto de louvor, ao invés de espírito deprimido, angustiado. Não, eu rasgo as minhas roupas em sinal de tristeza, de luto. Não, é um manto para te cobrir, para te proteger. E quando nós então cremos naquilo que Deus falou, quando nós cremos naquilo que Jesus falou, eles são chamados o quê? De carvalhos de justiça plantados do Senhor para manifestação da sua glória. É que nós falamos a última vez, que Jesus só quer o nosso bem, que Deus só quer o nosso bem. Nossos pensamentos diferem dos pensamentos de Deus, os nossos desejos diferem dos desejos de Deus, mas Deus faz, olha, calma, porque eu estou com você para dar o que deseja a tua alma. Então, que nós não possamos ter os nossos ouvidos agravados, tampados, os nossos olhos também tampados também, e a nossa mente cauterizada, para não ouvirmos o que Deus está falando, para não ouvirmos o que Jesus está falando, e fazermos como aqueles judeus dentro da sinagoga. Nós vamos matar Jesus. Esse Jesus ele não faz nada para nós, esse Deus também, vamos matar ele, vamos destruir. Eu não quero mais saber, vamos jogar ele do pináculo, do monte, para que ele seja destruído. Não. E aí para que não seja para nós essa questão de que ele fala, olha, eu vim para vocês, vocês me negaram, vocês não querem saber, não tenho honra dentro da sua casa, não tenho honra no seu coração, na sua mente. E como fez lá Elias com a viúva de Sarepta, e também Eliseu no caso de Naamã, o general sírio. Foram eles, os estrangeiros, aqueles que não estavam nem dizendo que me servem, que me amam,
que eu fiz as maravilhas para com eles. Então, que nós possamos, nesse nosso decorrer da nossa vida, entendermos aquilo que Jesus veio fazer, aquilo que Ele quer que nós entendamos e que é sempre de bom, de tudo de bom para nós. Que o Senhor tenha um dia abençoado, uma semana que se inicia também abençoada, que o Senhor te abençoe e te guarde, que o Senhor faça resplandecer a luz do rosto dele sobre você e tenha misericórdia de você, que o Senhor levante seu rosto sobre você e te dê shalom, te dê paz. A coroa, o óleo, a liberação, a libertação da visão, tudo isso que o Espírito de Deus que estava sobre o Messias veio proclamar para todos nós. Deus abençoe a sua vida.